O estado físico de uma substância vai depender da pressão e da temperatura em que essa substância está submetida. O diagrama de fases permite a gente estabelecer qual vai ser a fase, qual vai ser o estado físico dessa substância na combinação pressão e temperatura. Essas linhas que você está vendo aqui, elas são as linhas que separam as diferenças de estado físico. Então, essa região do lado esquerdo, toda essa região aqui correspondem a pontos de pressão e de temperatura em que a gente tem o estado sólido. Esse meio aqui, líquido, e o lado direito, gasoso. Bom, cada ponto desse gráfico tem um significado. Vamos começar com esse ponto A. Nesse ponto A, a gente está na curva que separa o sólido do líquido. Então, em todos esses pontos aqui, nós temos situações de equilíbrio entre o estado sólido e líquido. Bom, se a gente estiver fazendo uma transformação a pressão constante, da esquerda para a direita, a gente vai ter a fusão. Da direita para a esquerda, a solidificação. Se a gente estiver fazendo uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante, nós podemos passar do sólido para o líquido, variando apenas a pressão. Do sólido para o líquido seria uma fusão, do líquido para o sólido, uma solidificação, variando apenas a pressão. No ponto B, a gente está na curva que separa o líquido do gasoso. Então, todos os pontos em cima dessa curva correspondem à situação de equilíbrio entre esses dois estados físicos. De novo, se a gente tiver numa transformação a pressão constante, a gente pode ter da esquerda para a direita uma ebulição ou uma vaporização e o processo inverso seria uma condensação. Podemos ter uma ebulição e uma condensação variando a pressão. Um líquido pode virar um gás apenas diminuindo a pressão, e um gás pode se tornar um líquido aumentando-se a pressão. Nesse ponto C, a gente está na linha que separa o sólido do gasoso. Então, a gente pode transformar um material de sólido direto para gasoso a pressão constante, e a gente chama isso de sublimação. O processo inverso, seria uma ressublimação, pode ocorrer se a gente diminuir a temperatura. O mesmo pode acontecer se a gente variar a pressão. Se a gente estiver no ponto aqui e diminuir a pressão, a gente vem para cá e aí a gente sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, ou vice-versa. Outros pontos específicos desse gráfico são o ponto D, que corresponde ao ponto crítico, que é a temperatura e a pressão. Então aqui a gente tem um valor de temperatura e um valor de pressão, em que o estado gasoso e líquido se confundem. Então a gente chama isso de estado crítico, onde o gás não pode mais ser liquefeito. Nós não vamos entrar em detalhes porque esse assunto foge ao estudo do ensino médio. O último ponto que eu quero te mostrar é esse ponto exatamente aqui no meio desse Y, que vai ser o ponto E, que acontece algo nesse ponto que é fantástico. A gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso ao mesmo tempo. Isso a gente chama de ponto triplo. Você não acredita? Então eu vou te mostrar aqui, ó, na tela, como diria Datena. Esse vídeo que eu vou te mostrar é um experimento realizado por uma equipe americana que simulou as condições do ponto triplo. Então aqui no experimento diz que a temperatura tem que ser 0,1 graus e a pressão 0,006. Eu vou mostrar aqui mais adiante um pouco no vídeo. Ó, você tem aqui, ó, uma mistura entre água e sólido. E você percebe aqui que está começando a ocorrer um borbulhamento. Isso acontece por causa da câmara de vácuo em que esse experimento está acontecendo. Eu vou adiantar aqui, ó, você tem aqui o processo de ebulição e ao mesmo tempo se percebe a criação de alguns cristais de água. Então você tem a ebulição acontecendo, que seria a passagem do líquido para o gasoso,
e você tem uma parte do líquido que está solidificando, está passando do sólido para o líquido. Isso a gente chama de ponto triplo. Interessante, não? Bom, esse experimento, obviamente, ele só pode ser feito em condições extremamente controladas e em pressões muito baixas, o que se consegue apenas em laboratório. Eu vou te mostrar aqui na representação do diagrama de fases da água o que está acontecendo. Essa é a pressão que eles conseguiram obter, lembrando que a pressão atmosférica é 1, e essa é a temperatura. A questão da temperatura não é o problema é a pressão. Então você tem que diminuir a pressão a valores praticamente zero para conseguir atingir o ponto triplo. Então a água, na pressão ambiente e temperatura ambiente, ela é um líquido. Se a gente aquecer, na pressão ambiente, em cerca de 100 graus, a gente vai ter ebulição da água. Só que existem algumas substâncias que não estão no estado líquido à temperatura ambiente. Um exemplo é o dióxido de carbono, o CO2. Vejam que o diagrama de fases do CO2 é muito parecido com o da água, o perfil, o desenho, mas os valores mudam completamente. A pressão do ponto triplo é 5,11 atm. Então, a pressão ao nível do mar, o CO2 ele não vai virar um líquido. Do sólido, ele vira direto para gasoso ou vapor. A gente chama isso de sublimação. Então, o CO2, em condições ambientes, ele sublima. Para quem nunca viu o dióxido de carbono, tem um outro vídeo aqui na tela que vai mostrar algumas características do CO2. Vamos ver juntos. Então, o CO2 ele é conhecido como gelo seco por causa da aparência dele muito semelhante ao gelo feito de água. Só que isso que vocês estão vendo aqui não é gelo, isso aqui é dióxido de carbono sólido. Esse vapor que você está vendo aqui é o processo de sublimação, então ele está sublimando a temperatura ambiente. Aqui dá para ver o que acontece quando a gente joga na água. Então, ele é um material que está a uma temperatura muito baixa, em torno de menos 79. Inclusive aqui no vídeo mostra ele manipulando o material. Percebam que ele é rápido, ele não fica segurando por muito tempo, porque isso está numa temperatura extremamente baixa. Então manipular esse tipo de material é muito perigoso, porque isso pode gerar uma queimadura por frio, certo? Então esse aqui é o famoso dióxido de carbono.